Às vezes, nós vendedores achamos que o cliente é apenas um número, né? Então, esquecemos que cada CNPJ, cada CPF tem uma pessoa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como criar uma conexão que nos faça ser lembrados por essa pessoa. Vamos lá? Olá, eu sou o Jânio Glauber e durante minha trajetória de vendas, eu pude aprender com muita gente mais antiga do que eu, vamos dizer assim. E uma coisa que essas pessoas sempre me mostraram, sem nunca me falar sobre isso, foi a importância dos relacionamentos, sobre você ter uma conexão verdadeira com os clientes, principalmente para quando a gente fala de vendas de alto valor agregado ou mesmo as vendas recorrentes, como as vendas B2B, elas sempre são importantes porque o cliente lembrar de você é meio caminho andado para você voltar a vender para ele. Independente se você está vendendo um carro, um apartamento ou está fazendo uma venda corporativa. A maioria dos vendedores acham que o cliente vai lembrar só do preço, vai se importar só com o preço, mas não vai. O preço é importante, é claro que é. Um preço adequado, ele faz com que a venda ocorra. Ele é importantíssimo porque ele é um dos principais motivos do fechamento da venda, mas não é o principal. Eu tive a oportunidade de comprar muitas coisas de muita gente durante muito tempo. Isso é muito legal. Por exemplo, um carro. Eu costumava comprar sempre com o mesmo vendedor, o seu Clóvis. E nós víamos várias concessionárias, vários modelos e acabávamos voltando e comprando com o seu Clóvis. Até que o seu Clóvis se aposentou na pandemia, acho que um pouquinho antes da pandemia. Mas essa relação que nós tínhamos era uma relação muito maior do que simplesmente uma relação de vendas, né? Era uma relação aonde o seu Clóvis me conhecia, conhecia minha mãe, sabia a nossa história, e isso era muito legal porque nos permitia termos uma relação muito legal. E o preço não era fundamental, porque nem sempre era o melhor preço, mas era um atendimento muito humano, muito humanizado. O que fica na memória é o que toca o emocional. Pequenas ações que mostram a atenção de verdade. Eu vou tomar liberdade aqui e vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu era corretor de imóveis na época, isso eu acho que era lá 2012, 2011, por aí. Um pouquinho mais, talvez 2013. Não, 2013, com certeza. Bastante tempo que a gente fica perdido. Mas eu tinha um caderno onde eu anotava as pedidas dos clientes para quando aparecesse um imóvel. Era um CRM. Na minha época, não, eu não tinha ainda muito conhecimento do CRM, mas era uma forma de fazer um CRM. E eu tinha anotado um casal de clientes que eles queriam um apartamento de 2 dormitórios numa região central aqui da cidade e queriam um determinado valor, mas era um apartamento meio difícil de achar. E um dia, eram 6 horas da tarde, mais ou menos, o dono da imobiliária e o gerente iam ver um apartamento que estava entrando em pauta. Eu estava lá de bobeira, como eu sempre gostei de conhecer os imóveis, eu fui junto com eles. Quando o Manuel me apresentou o imóvel, apresentou para a gente o imóvel, eu comecei a raciocinar assim, putz, cara, eu tenho cliente para esse imóvel. Eu voltei, liguei para o casal, para o Silvio e para a Kátia, e um abraço para eles se eles estiverem assistindo esse vídeo por um acaso. E eu falei, olha, eu achei o apartamento de vocês, só que o apartamento ele está abaixo do preço, é uma grande oportunidade e ele vai ser vendido amanhã. Então vamos marcar uma visita cedo. O que isso tem a ver com criar memórias?
Primeiro, a, a gente criar memória com o cliente, ela não é simplesmente uma questão de, de memória nossa. A gente precisa ter um CRM mesmo. Imagina com quanta gente, sobre quanto assunto você fala todo dia. É difícil lembrar de tudo. Então, o CRM, ele ajuda muito nesse ponto. E o fato de eu entender a necessidade do cliente, de eu saber, de eu ter criado uma conexão, e essa venda foi tão marcante para mim, pela técnica que eu usei, pela persuasão, pelas análises que eu fiz, mas também foi marcante para os clientes, porque há pouquíssimo tempo o Silvio fez aniversário, eu dei parabéns para ele, mandei parabéns para ele, e ele ainda falou: Cara, eu ainda moro naquele apartamento que você me vendeu. Eu ainda lembro da nossa negociação. E isso, para mim, escutar isso do Silvio foi algo que massageou o meu ego, né? Às vezes é um dia que a gente está meio chateado, né? Meio, olha, não sei fazer direito, eu não estou fazendo direito. O ano está desafiador, como diz uma amiga minha. Então, foi algo que realmente me trouxe uma grande lembrança. Mas, principalmente porque eu marquei a lembrança desses clientes, marquei a vida desses clientes. Então, isso foi muito legal. E essa história eu estou contando para justificar os nossos próximos slides. Porque o que fica na memória é o que toca o emocional. Pequenas ações que mostram atenção e verdade. Quando eu ofereci o imóvel para eles, quando eu fui no, fazer a oferta, eu entendia, eles se sentiram acolhidos, por quê? Porque eu entendi exatamente o que eu estava oferecendo para eles. E aí nós vamos para as 5 ações simples que podem fazer o cliente lembrar de você para sempre. Chamar o cliente pelo nome. É terrível quando você está conversando com alguém e você não lembra o nome dele. E eu vou dizer muito sincero, eu sou terrível para guardar nomes. Não tenho uma facilidade de guardar. No entanto, eu desenvolvi uma técnica minha, eu vinculo pessoas a lugares. Então, uma pessoa que eu converso em uma loja, às vezes encontro ela fora da loja, alguém com quem eu não tenho muito contato, eu tenho dificuldade de lembrar de onde, mas eu tenho certeza que eu conheço ela. E quando você chega na loja, você saber o nome dos balconistas, saber o nome do gerente, saber o nome do comprador, isso faz muita diferença. Se eu chamar todo mundo pelo nome, sempre mostra um sinal de, principalmente, respeito, né? Eu acho que o cliente ser lembrado. Ontem eu tive na loja onde eu compro moto, do João, onde eu comprei minha última moto, na verdade. O João, que é o vendedor, eu cheguei lá, a primeira coisa que ele falou foi meu nome, né? Então isso é uma atitude muito legal. Lembrar de um detalhe pessoal. Lembrar de um detalhe pessoal, volta, é o mesmo caso do Silvio e da Kátia. Lembrar de coisas que eles falaram na entrevista, falar com coisas como o apartamento que eles estão procurando, os detalhes que eles passam sobre a negociação. Isso vai fazer uma diferença na hora de gerar oferta e principalmente na hora de retomar um assunto. Ter uma frase marcante. Eu tenho algumas frases que eu falo com frequência. Não vou citar nenhuma aqui porque elas ficam fora de contexto e pareceriam forçadas, né? Mas sempre tem aquela nada pode ser feito pior nesse mundo, né? Que eu já postei aqui no Instagram. E quando você faz algo, vende algo com preço, sempre vai ter alguém vendendo algo mais barato que você, porque não existe nada no mundo que não possa ser feito pior. Essa é uma frase muito grande que eu tenho. Espero que você entenda isso que para sair da venda. O pós-vendas inesperado. O pós-vendas, você ligar para o cliente depois de um tempo e dizer assim, cara, e aí, como é que foi? Como é que foi a sensação? Como é que está sendo a experiência de você morar nesse imóvel? Ou aconteceu comigo, eu ofereço bastante a loja virtual e eu tive um cliente que fez uma compra, não me avisou, simplesmente colocou o pedido lá pela loja virtual. Eu dei 2 dias depois, eu liguei para ele e perguntei, ô meu jovem, como é que foi a experiência de comprar pela loja virtual? Você conseguiu achar todos os produtos e tal? Mostrando que eu tenho interesse naquilo ali,
Porque, querendo ou não, por mais que ele tenha feito uma compra pela loja virtual, pela loja online, ele é um cliente meu, eu que vou ganhar comissão, e eu tenho obrigação de dar um bom atendimento para ele. E esse é o quinto ponto que nós vamos falar aqui hoje, que é ter atitude coerente com o discurso. Não adianta eu dizer para o cliente que o meu é o melhor atendimento, que eu tenho o melhor produto, que eu tenho o melhor preço, que eu tenho a melhor entrega, que eu tenho o melhor tudo, se eu não entregar aquilo que eu estou falando. Então, lá no Instagram, nessa semana, nós falamos sobre várias coisas, né, sobre vários itens. Então, uma coisa, promessa. Promessa para cliente é compromisso. Você diz para o cliente: eu vou entregar até sexta-feira o produto tem que estar com ele. O ideal é que você prometa na sexta, sabendo que consegue entregar na quinta. Porque quando você promete para sexta e entrega na quinta, você gera uma boa impressão. Talvez o cliente nem reclame. Mas se você promete para sexta, entrega no sábado ou na próxima segunda, muitas vezes você cria um problema para o cliente, porque ele estava esperando um produto em determinada data, preparou todo o esquema dele, o que ele ia utilizar e não recebeu o produto. E eu sempre tento não prometer, porque eu não depende de mim. A maioria das coisas não dependem de mim. Então, se eu prometo para o cliente, olha, eu vou na sua loja em determinado horário, depende de mim. Isso. Agora, eu vou entregar um produto em determinado horário, não depende de mim. Existe toda uma série de fatores, uma série de ações que estão fora do meu controle. Depende de transportadora, faturamento, estrada, ter produto na fábrica. Mas o que sempre prometer para o cliente aquilo que você pode cumprir. E sempre tentar estar alinhado com a sua atitude com o discurso. Se você diz que você tem um bom pós-vendas, entregue um bom pós-vendas. Se você tem um bom preço, garanta que você está entregando um bom preço para o cliente. Mas, principalmente, entregue um bom atendimento, porque a única coisa que realmente está na mão do vendedor é o atendimento. Então, essa é a nossa principal chave. Quer ser lembrado? Então haja de uma forma diferente. Hoje o vídeo foi bem mais curto, a gente tentou não se passar bem mais curto, mas foi mais curto, mas tentamos não ser muito extenso. Esse conteúdo está lá no Instagram, o Vendas de Alto Valor, então segue lá no Instagram. Agora também tem o Vendas de Alto Valor no TikTok, mas ainda tem pouco conteúdo lá. Mas esse conteúdo está lá no Instagram. Vale a pena dar uma olhada, tem umas dicas bem legais. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem precisa ser lembrado, precisa ser lembrado. Muito obrigado e até a próxima jornada.